Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui gravando o segundo vídeo de explicação da tarefa de Meta 20 e terceiro e último vídeo da Meta 20, ok? A partir do exercício 5, então, da página 113. Então, diz assim, as medidas apresentadas em cada item são referentes aos lados de um triângulo retângulo. Determine em seu caderno os valores solicitados. Dica que eu dou para vocês é que vocês desenhem os triângulos, tá? Como eu fiz aqui no item A. Então, eu desenhei o triângulo ABC, eu marquei o AB, tá? 4, porque ele é hipotenusa, é o lado maior. Então, ele vai ficar assim. E o C, aqui tem 90 graus, ângulo A, ângulo B, e coloquei a medida dos outros dois lados, certo? Que aí eu consigo identificar. Para achar o cosseno de A, o A tá aqui, ó. Cosseno, eu preciso do cateto adjacente a esse ângulo sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o que está na mesma linha do ângulo aqui, então é o 2,4, sobre a hipotenusa que é 4, então é 0,6, certo? E a tangente de B? O ângulo B está aqui, ó. Para achar a tangente, eu preciso do cateto oposto a B, né, sobre o adjacente a B. Então, o cateto oposto ao ângulo B é o 2,4 e o adjacente é 3,2. A hora que eu divido os dois, eu vou achar 0,75, certo? Então, sugiro que no item B vocês façam a mesma coisa, tá? Desenhe o triângulo, marca os ângulos, daí para você conseguir identificar certinho quem é seno, para fazer o seno, cosseno, tangente, quem é cateto oposto, quem é adjacente, ok? Questão 6, observe o polígono abaixo. Sabendo que cosseno de ABD, eu já marquei o ângulo ABD, tá? É esse primeiro ângulo vermelhinho aqui, ó, ABD. E tangente de C, marquei o ângulo C, calcule o valor de x. Então, o que eu fiz aqui? Quem é o cosseno de ABD? Cosseno desse ângulo aqui vermelhinho é o cateto adjacente a ele, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é o x. Então, ficou 4 sobre x, tá? E a tangente de C, quem é a tangente de C? De C, o ângulo tá aqui, então é o cateto oposto a C, que é x, sobre o adjacente, que é 9. Então, ficou x sobre 9. A hora que eu multiplico isso cruzado, fica x² igual a 36. Eu tiro a raiz de 36 e eu vou achar 6. Então, o x é 6, certo? 7. Faça o esboço do triângulo retângulo ABC sabendo que... Aí ele te dá algumas informações e com isso você precisa desenhar o triângulo, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Com o seno, eu já consigo descobrir quem é a hipotenusa, porque o seno de A é o cateto oposto ao ângulo A sobre a hipotenusa, então a hipotenusa é 25, ó, tá? Mas por que os vértices ficaram nessa disposição ABC? Porque daí dá bem certinho, ó, quem é o cateto oposto ao ângulo A, ó, oposto ao ângulo A tá aqui, é o 24. Então, esse 7 que apareceu na tangente aqui, que seria o cateto oposto ao ângulo C sobre o cateto adjacente ao ângulo C, né? Porque daí eu teria aqui, ó, o ângulo C, cateto oposto 7, adjacente 24. Aí eu chego à conclusão que esse outro cateto é 7 e o meu triângulo fica assim, certo? Então, nos demais, vocês terão de fazer a mesma coisa, encontrar, né, as medidas certinhas aqui para poder fazer o esboço, tá? Não precisa estar exatamente com as medidas, mas vocês marcarem no lugar certo, quem é A, quem é B, quem é C, né, os vértices aqui, certo? E na questão 8 diz assim, efetue os cálculos em seu caderno e determine o seno, cosseno e a tangente do ângulo A, sabendo que a razão de semelhança dos triângulos é 5/3. Então, assim, independente se eu vou pegar o triângulo maior, o triângulo menor para fazer, eu preciso achar os catetos, né? E a hipotenusa também para poder fazer isso. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Como que eu fiz para achar essa hipotenusa aqui? Eu tinha a hipotenusa do triângulo menor, que é 15. Como a razão de semelhança é 5/3, eu peguei esse 15 e multipliquei por essa razão de semelhança, onde eu vou encontrar que é 25 a hipotenusa. Tem a hipotenusa, tem um cateto, falta o outro cateto. Aí eu apliquei o teorema de Pitágoras aqui, ó. A hipotenusa é 25, um dos catetos é 20 e o outro que eu chamei de y é o que eu vou descobrir. Fazendo essa conta aqui no teorema de Pitágoras, eu vou encontrar que esse y aqui é 15. Com isso, eu tenho os catetos e a hipotenusa. Aí eu consigo achar quem é o seno de A, ó, o ângulo A.
é o cateto oposto sobre hipotenusa, 15 sobre 25, que se eu simplificar fica 3/5, certo? Quem é o cosseno de A? Cateto adjacente a A sobre hipotenusa, que é 25. 20 sobre 25, simplifico, fica 4/5, certo? E quem é a tangente de A? Cateto oposto a A sobre o cateto adjacente, 15 sobre 20. Simplifico, fica 3/4, certo? Ok, pessoal, então a tarefa da meta 20 terminava aqui na página 114, certo? Então, nós vamos parar aqui no exercício 8. Um grande abraço para vocês e bons estudos!